Hoje nós vamos colocar a mão na massa. A gente sabe que a vida do advogado não é só sentado na nossa cadeira no escritório. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o peticionamento, as estruturas das teses que nós falamos ontem. Quem lembra das aulas, não só de ontem, mas adiante ontem também. Nós falamos de cancelamento e falamos sobre rol da ANS. Mas antes da gente partir para a prática, eu fiquei de apresentar para vocês duas teses menores, mas que também são muito importantes. A de reajuste e a de reembolso. É importante vocês, só um conceito básico para a gente começar a prática, é importante que vocês lembrem. Reajuste são 3 formas: sinistralidade, idade e custo do produto. Lembrando que custo do produto não se restringe ao valor ou percentual ou índice da inflação. Ele tem um cálculo específico e tem uma tese somente para o custo do produto que ainda não foi verificada com profundidade pelos tribunais afora, que é quando os planos de saúde eles atualizam a sua tabela com base em índices atuariais e tendo que fazer isso anualmente não fazem. Esse problema, esse imbróglio, ele ainda não foi resolvido pela Justiça. Por quê? Porque precisa da apresentação de uma tabela específica que até hoje ninguém conseguiu juntar ao processo. E não vai ser o plano de saúde que vai fazer isso, porque ninguém pode agir em sua própria torpeza. Em relação à faixa etária, a gente sabe que para os contratos novos não vai se aplicar mais a faixa etária superior a 59 anos ou mais. Por quê? Não se aumenta em razão da idade o valor da mensalidade. Então é bom você ficar atento. Agora, contratos antigos e que não foram adaptados, lembrando sempre o que foi posicionado pelo STF e STJ. Para esses contratos é aplicada a lei de regência, então eles podem aumentar, por exemplo, até 70 anos e tem ali somente a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, para as abusividades. Então é bom você já saber disso, que é muito importante. E quanto à sinistralidade, usou muito, pagou muito. Mas o que leva um processo, um caso desse à justiça, é quando não há a devida informação. Por quê? Porque o beneficiário ele precisa saber, principalmente nos contratos coletivos, ele precisa saber como que se chegou a um percentual, como está sendo feito hoje, aplicado hoje, de 20%, 21%, 25%, até mais, em seu contrato. Sem uma devida informação, não cabe ao plano de saúde apresentar para o seu beneficiário esse tipo de reajuste. Então, é quando vai à justiça e é demonstrado que não houve a devida comunicação quando solicitada pelo beneficiário, é justo a esse beneficiário ter a mensalidade mantida ao patamar anterior. E por isso que há uma possibilidade de reajuste nessas ações, o que facilitaria muito o seu ganho nessa ação em retroativo. É uma ação que no meu escritório eu faço pelo tipo de contrato mensal, porque nós não trabalhamos só com êxito, nós trabalhamos com valores para a atividade no processo, né? Cada processo tem seu custo. Essa é uma conversa que a gente pode ter em outros vídeos, não nessa imersão, mas se você tiver dúvida, pode falar comigo no privado que a gente conversa. Vamos seguir. Em relação ao reembolso, é muito importante que você lembre as exceções. Lembrando que o reembolso é aplicado àqueles contratos que possuem essa natureza, que possuem também esse serviço. E aqueles que não possuem, mas que tem que ter ali a obrigatoriedade de reembolso é quando não tem prestador, quando não tem ou prestador, seja ele clínico, seja ele profissional ou hospital, ou quando não tem, ou é uma situação de urgência e emergência, em um contexto que você não conseguiria ir para outro hospital da rede credenciada por uma razão, dada razão, obviamente, de urgência e emergência. Então, nesse caso, comprovando isso, você consegue o reembolso do valor. E como são condutas obrigatórias do plano de saúde, então, independente do tipo de contrato, você conseguiria, mas é uma exceção. A regra é que cabe reembolso quando houver no seu contrato. Então, não adianta a gente também criar uma regra onde não exista, tá bom? Em questões, por exemplo, no seu contrato, quando há previsibilidade, você queira pagar previsibilidade e urgência, e queira
pagar para depois receber, nessas hipóteses, quando tem reembolso, aí você também pode tentar pleitear o reembolso integral, né, que é uma coisa que às vezes o plano não faz. E aí a gente demonstra a urgência e emergência aplicada ao caso. Isso acontece muito em tratamentos oncológicos, porque muitas vezes o paciente já corre para fazer um exame, corre para fazer uma consulta com um profissional especialista, e às vezes aí recorre ao reembolso, e quando vem um valor tabelado. É possível a gente pleitear isso judicialmente, a diferença desse valor, mas vocês concordam comigo que é um valor muito mais baixo do que você cobraria numa ação judicial? Por isso que a gente faz uma modalidade de contrato aqui no escritório, que é o mensal. Feito isso, vamos passar para a prática. Hoje nós vamos aprender a fazer, de uma vez por todas, a sua primeira ação judicial em saúde. Natália, eu já sei fazer ação judicial, passei na OAB, fui muito bem, tudo mais. Eu também, eu até gabaritei a minha peça. Porém, a gente sabe que a gente sempre pode aprender um pouquinho. E o pulo do gato aqui dentro do direito de saúde, você vai aprender hoje. Vem comigo. Vamos falar então, começar falando de endereçamento. Natália, isso é muito óbvio. Com o novo CDC, você não direciona a uma pessoa, você direciona ao juízo, à vara aplicada. Não precisa colocar em letra maiúscula, tá bom? Porém, é específico à vara e não à pessoa. Então, ao juízo a menos que você esteja direcionando a sua petição a um específico julgador, como no caso o relator, que pode ser um desembargador ou um ministro. Você, aí vai dependendo do que você vai fazer, como agravos que são internos, por exemplo, que você se direciona especificamente ao relator. Nesses casos, ou ao presidente, você tem que falar diretamente ao presidente. Eu gosto de, quando falar com uma pessoa específica, direcionar essa petição a essa pessoa, tá bom? Vamos lá, no endereçamento já sabe que com o novo CPC é ao juízo. Segundo, você vai atuar num determinado tribunal, você tem que saber a organização judiciária desse tribunal, você tem que saber as diretrizes desse tribunal, como que estão regulados os órgãos fracionários desse tribunal, para você saber aonde você vai aplicar a sua petição. Outra, todo tribunal tem um regramento quanto a PJE. É inadmissível um profissional que não conheça do PJE. Dentro do PJE você pode cadastrar seu escritório de advocacia, então se você tem mais colaboradores, você pode cadastrar eles para que as intimações venham já direcionadas ao próprio advogado que é o patrono das ações. Você pode fazer petições, saber como que você modula as petições dentro do próprio PJE, facilitaria muito a sua vida. Se você é familiarizado, por exemplo, com o BR Office, que é como se fosse o Microsoft Office, né, que você utilizaria o Word, por exemplo. No BR Office você usa um que é similar ao Word. Eu acho que é Walter, eu não sei dizer o nome específico desse aplicativo que usaria em paralelo ao Word. Mas se você é familiarizado com o BR Office, você vai saber aplicar com os conectores necessários ali, que vão facilitar seu peticionamento. Se você não sabe, ele tem várias chavinhas lá para você fazer. Natália, eu gosto de colocar o timbre do meu escritório. Perfeito. Lembre-se que hoje é necessário que você tenha uma petição limpa. Então, se você gosta de fazer marca d'água, eu também tinha petições com marca d'água no início. Eu falei, isso incomoda a visão de quem está analisando a nossa petição. Deixa algo mais suave, algo mais claro, as letras maiores. Evite quebrar parágrafos, evite parágrafos longos. Não é uma dissertação, não é um artigo científico, é uma petição. Petição ela tem que ter parágrafos curtos. Quem gosta de copywriting sabe muito bem que para contar uma história você tem que convidar as pessoas a uma leitura agradável, fácil, leve e que chame você para a história. Então você também tem que aprender a ser objetiva. Não adianta nada você fazer uma petição de 20 páginas e não ser clara com o seu pedido. Você vai fazer uma pessoa que já lê cansada, é uma pessoa que vai se cansar lendo a sua petição e você não vai atingir seu objetivo, que é o direito do seu cliente ali de ser resolvido. Então, petições simples, básicas, objetivas, sem delongas, sem citações, mas isso eu falo no momento certo. Vamos ao endereçamento. Vou endereçar aqui vara específica. Esse meu plano, ele é vinculado ao Estado? É vinculado à União? Não, é um plano privado?
Aonde eu vou entrar com essa ação? Todas essas respostas não estão em grupos no WhatsApp de advogados. Essas respostas estão no próprio tribunal, por meio de portarias, por meio de a própria organização do tribunal, que tem uma própria lei, vai determinar que tipo de órgão que vai dispor sobre aquilo. Por exemplo, ações de saúde na Justiça Federal tem vara própria. Na Justiça Comum, se for vinculadas à fazenda pública do Estado, tem vara própria, tem juizado próprio. Onde você vai processar? Então, a sua distribuição não vai ser por sorteio unicamente, vai ser direcionada à vara tal em razão da matéria. Então, você tem que verificar a competência, sim, dessa matéria. Endereçamento. Quanto eu não uso, por exemplo, no endereçamento, ao juízo da 10ª Vara Civil, aqui em Brasília é circunscrição judiciária, em outras varas a gente utiliza comarcas, em outros municípios e estados, né? Na comarca da tal. Eu não gosto como eu não falo ao juiz, eu falo ao juízo, você não precisa aplicar senhor, tem gente que ainda senhor, doutor, ou você escolhe senhor ou doutor, tem gente que coloca os dois, eu acho que isso é preciosismo, não há necessidade. E a gente corta essa redundância levando isso ao juízo, como é aplicado hoje pelo novo CPC. Vamos lá. Qualificação, Natália, mais fácil que isso não tem. Você sabia que o tribunal que você vai atuar tem uma ordem quanto à qualificação? Você tem que ficar atento a isso. Quando você é criminalista e quer atuar numa ação de saúde, você tem que tomar todo o cuidado, porque o criminalista, os poderes específicos não indicam, por exemplo, a citação e outros tantos poderes. Mas numa petição para nós, você pode indicar aqui as qualificações, só que tem que ser de acordo com o seu tribunal. Se seu tribunal pede filiação, como o TJ há um tempo atrás, há um pouco mais de 10 anos, solicitava, você tem que incluir. Por quê? Porque você vai ter uma emenda com uma situação de urgência, e tem juiz que é mais processualista. Se o processo não estiver redondo, esse juiz não vai julgar. Por que você não ajuda esse juiz fazendo tudo lindo? A sua petição inicial hoje é o seu cartão de visitas dentro do tribunal. Se você não faz de forma adequada, nem adianta fazer. Peça para alguém que tenha esse detalhe, tenha essa qualidade de ser uma pessoa um pouco mais detalhista. Lembrando, eu gosto muito de tipologia jurídica, eu gosto muito de organizar pelos novos formatos, deixar um documento muito melhor apresentado. Tome cuidado com o excesso. Petição não quando eu falo cartão de visitas, não é o seu cartão mesmo não, gente. Tem que ser uma coisa limpa, clean, organizada. Natália, isso é estilo, é verdade. Mas se quer um conselho de uma pessoa que atua há mais de 10 anos, porque uma coisa é ser advogado, eu atuo desde meus 19 anos com isso. Eu já ouvi de pessoas que hoje são desembargadores. Eu já tive chefes, advogados, que hoje são desembargadores. E foram pessoas que me ensinaram a peticionar, foram pessoas que realmente pararam e falaram: Natália, juiz não lê petições longas, Natália, juiz não gosta de letra pequena, por isso que aqui no escritório a gente usa pelo menos o tamanho número 14, a gente usa uma linguagem acessível, porque quem julga o seu processo não é só o juiz, ele tem um corpo técnico que em sua maioria não são do mundo jurídico, não são bacharéis em direito. Então por que você está usando todo um vernáculo jurídico? Tem gente que metade da petição é em latim. Não dá, essa petição não funciona, a menos que você utilize termos que já estão no vocabulário jurídico muito comuns, em caso, ipsis literis, isso, e olha lá, em verbo, mas para citação de algum julgado, e olha lá, você não utilize. Por quê? Porque isso vai atrapalhar. Textos com muito entroncamento de início de frases, os conectores, eles sendo muito específicos, em todo parágrafo muito conector. Gente, isso cansa a linguagem. Quando você lê um livro, você vê toda hora, todavia, portanto, entretanto, entre mentes, por obséquio, por óbvio, nesse ínter, você vê tudo isso? Não, você vê uma linguagem limpa. O segredo que eu faço, ele é bem aqui, eu vou antecipar aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Eu pego a minha tese, li a lei, vi alguns precedentes, peguei um caso concreto para me basear, eu vou explicar para alguém essa minha tese. Olha, o direito é assim, 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 essa pessoa passou por isso, o direito dela está aplicado nisso, e é por isso que a gente está indo ao judiciário para conseguir de volta esse direito violado por tais e tais dispositivos. Ponto. Acabou, minha petição está pronta. Se eu falasse a minha petição, como é que eu iria fazer? Lembra da aula de ontem? Se eu falasse a minha petição, como é que eu iria escrever? É a folha em branco, gente.
Se for para decorar, decore os artigos da lei, porque você só cita eles. O juiz já sabe o que está ali naquele artigo. Se ele não souber, você deixa uma nota de rodapé. Você não pare a sua petição para fazer citações, principalmente prolongadas. Tem gente que vai citar a jurisprudência, vai citar um julgado e vai colocar nesse julgado 3 folhas. Você perdeu todo o raciocínio ali da pessoa. A pessoa está lendo, peraí, tem um julgado enorme aqui que está falando de um outro caso, peraí, o caso dela não é esse. Não, você vai citar dentro desse seu julgado, porque julgado é diferente de jurisprudência. Você cita 2 julgados para dizer que a jurisprudência tem um assente entendimento, tem um entendimento unificado acerca daquele assunto, como elucidam os julgados abaixo. Os julgados, você pega neles lá. É o que mais vai chamar a atenção. É aquele trecho que chama a atenção que você vai se nortear. Coloca a referência e coloca o trecho e fala que vocês fizeram a modificação adequada para a aplicação daquele texto. E caso a pessoa queira, você põe uma nota de rodapé, a indicação, o link que seja. Mas não prolongue a sua petição sem necessidade. Vamos lá? Qualificação. Aprenda o que o seu tribunal está pedindo. Ele tem uma ordem acerca da qualificação. E o réu? Como qualificar o réu? Vamos lembrar? Relação jurídica de um plano de saúde com o seu beneficiário. Hoje, toda relação jurídica é de defesa do direito do consumidor? Não. Então, se você está entrando contra uma entidade de autogestão, que quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu já falei sobre as pessoas dentro do direito de saúde, dentro das relações de planos de saúde, os tipos de operadoras de saúde que ofertam o serviço de saúde, a entidade de autogestão está lá. Quando você atua contra uma entidade de autogestão, você sabe que não é uma relação de consumo. Na relação de consumo, a gente sabe que há uma exceção à regra. Qual é a regra? O endereço tem que ser o domicílio do réu. No domicílio do réu, o endereçamento. No domicílio do réu. Numa relação de consumo, a gente tem uma flexibilização quanto a isso e passa a ser no endereço do consumidor. Aí, de repente, você chega e o consumidor é de uma região, igual aqui em Brasília, sei lá, Sobradinho. Aí você, vou entrar em Sobradinho. Você esquece que é uma entidade de autogestão. Entidade de autogestão, regra geral. Não é CDC, é Código Civil, processo civil, regra geral. Qual é a regra geral? Domicílio do réu. Você tem que lembrar. Então isso aqui está tudo vinculado. Então você pega o endereço do réu, se for entidade de autogestão, endereço do réu. Se for relação de consumo, você pode utilizar o endereçamento do autor. E você pode usar isso como um plus para você, uma ferramenta. Por quê? Porque tem juízes que são mais criteriosos, tem juízes que são menos. Se é no domicílio do réu, e esse réu, muitas vezes, ele tem algumas filiais, tem mais de um endereço, você verifica aonde você vai conseguir entrar com essa ação e que aquele juízo é mais flexível, mais tranquilo. Utilize isso em seu benefício. Vamos lá? E outra, rapidinho, antes de a gente passar para o relatório. Na qualificação também, às vezes, o seu cliente, ele tem mais de um endereço. Às vezes ele aluga um imóvel, alguma coisa assim que ele possa utilizar, e ele ainda deixa os comprovantes daquele endereço também. Você pode utilizar, porque é o endereço dele. Natália, não é o domicílio, mas ele tem, é propriedade dele, você pode utilizar também. Porque você tem como provar a residência dele. Vamos lá? Relatório. No relatório, a gente vai ter, aí é que todo mundo peca. Porque quando a gente tem uma petição similar, o que a gente faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Pega aquela petição, já renomeia ela para o novo cliente. Aí a gente pega aquele relatório da outra petição e quer colocar nessa petição. Vamos comigo. Uma blusa P cabe numa pessoa GG? Não. Você vai ter que transformar aquela petição P em GG para caber naquele caso. Porque você não entende que é melhor você pegar uma direta GG que já caiba nessa pessoa. Isso acontece sempre. Se você fizer isso, você vai primeiro, você pode acabar prejudicando o entendimento da sua petição, do direito aplicado ao seu cliente, porque você vai ter uma decisão, você vai ter um processo que ele vai estar com uma roupagem de outro. Então, às vezes você pode errar citando outras informações que não são a do seu cliente, não sejam a do seu cliente.
E mais, fora deixar de falar algo porque tá tão redundante, você tá toda hora falando que o problema dele é esse, o problema dele é desse. Por quê? Porque você tá pegando várias petições, você fala um pouquinho do seu caso, aí de repente vem mais 6 parágrafos falando do outro caso, aí você adapta para o seu. A chance de você ser uma pessoa prolixa é enorme. Você vai ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro, a mesma coisa o tempo inteiro. Para com isso. Pega uma folha em branco, não tenha medo, destrava seu peticionamento. Você precisa destravar. Sabe como é que você destrava? Criando coragem de falar o que você pensa. Por isso que eu falo, pega a tese, explica para alguém, tenha convicção do que você está falando, põe no papel só as referências dos artigos, fala tudo que você tem e cita os artigos entre parágrafos. Acabou, sua petição vai ter 3 folhas, 4 folhas. Quando o assunto é mais complexo, requer um pouquinho mais de análise dessa doença, é que ela pode render ali mais umas 5 folhas, mas mais para explicar o que seria aquele tratamento específico. E muitas vezes a complexidade está aí, porque aí você vai ter que fazer recortes, muitas vezes de imagens que estão na literatura médica, e isso demanda um pouquinho mais de tempo. Mas em termos técnicos do caso, do relatório, eu usaria no máximo 6 parágrafos. Relação jurídica, exceções processuais. Você tem que falar de questões mais processuais, mas isso eu jogo no direito. A relação jurídica já fala assim, olha, ele é beneficiário tal, de tanto a tanto, né, o contrato dele o tipo de contrato, aí você explica qual é o tipo de contrato para o juiz entender aonde ele está. É coletivo, é por adesão, é empresarial, é o quê? Você tem que falar que tipo de contrato. Então, um parágrafo para relação jurídica. Outro parágrafo, você explica o que aconteceu de fato. Ah, foi no hospital, teve a negativa. Ah, no tratamento, no curso de tratamento teve a negativa. Ah, no curso de tratamento aconteceu isso, isso, isso. Terceiro parágrafo. Nesse momento que insurge-se a operadora de saúde com uma negativa sobre fundamento tal. Pronto. Todavia, essa negativa, você pode usar se você não tem aquela... Tem que ler, gente. A gente tem que passar um tempo da gente lendo outras coisas do direito, sem ser só do direito, para a gente ter aquela estrutura mais destruncada, de usar menos conectores, sabe? Ser uma linguagem um pouco mais direta. Aí você fala que não assiste razão essa negativa, ou não tem fundamento, porque é de cobertura obrigatória, por ser de urgência e emergência. A tese, você introduz a tese ali numa frase. Como passa a fundamentar. Por isso, busca justiça para ver devolvido o seu direito que faz jus com base nos fundamentos que passa a delinear, a razoar. Aí depende muito do seu estilo de escrita. Aí você vem para o direito. Viu como se... Ah, não, Natália, mas eu preciso falar que essa pessoa está assim, assim, assim. Deixa para o relatório. Indica o relatório, às vezes, num recorte. Faz uma coisa mais sucinta, destaca somente o que é importante nesse relatório, porque o resto está lá e vai ser utilizado futuramente para o NaTJus. Não é para você nesse momento. Direito. Comece com questões processuais. Organiza o processo, organiza. É um idoso, tramitação preferencial. É uma pessoa doente, verifica o rol de doenças, inclua lá que a doença grave também tem uma preferência na tramitação. Às vezes é os dois, fale dos dois. Um parágrafo. Eu gosto de topificar muito as minhas petições. Então, eu tenho um parágrafo para tramitação preferencial, eu tenho um parágrafo para relação jurídica. Por quê? Lembra que eu falei que a entidade de autogestão hoje não é mais conhecida como uma relação jurídica de consumo? Eu bato na tecla disso. Por quê? Porque eu sou advogada, eu sou resignada por natureza. Eu vou, inconformada que estou, sempre reclamar desse tipo de conduta. Eu falei assim, entidade de autogestão continua se sobrepondo ao particular, que está o beneficiário. O beneficiário continua sendo a parte vulnerável. Se o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que garante para mim o reequilíbrio desse contrato, dessa relação, por que eu tiro então de uma pessoa que continua vulnerável? Eles falam dessa tese como se a entidade de autogestão estivesse em pé de igualdade, porque é fechado, não é vendido. A justificativa não bate, não cola para mim. Então é por isso que eu falo, olha, enquanto eles não provarem, as entidades de autogestão não provarem que os seus beneficiários não são vulneráveis, deveria ser mantido sim a relação como de consumo. Então se você não ficar batendo na tecla igual eles batiam antigamente para conseguirem essa tese, vai continuar assim. Não seja um profissional que só fique vinculado à jurisprudência. A jurisprudência, ela é mutável. Você é quem muda. Você é um agente, um advogado que consegue ser essa pessoa a mudar a jurisprudência. Seja uma pessoa assim. E não um advogado conformado. Ah, isso é isso, eu não vou fazer nada. Não, faz sim.
A jurisprudência ela vai mudar conforme o seu argumento. Pese o seu argumento. Uma vez eu ouvi de um professor fantástico, constitucionalista, o Saulo Torim. Ele, na época que eu comecei a minha graduação, ele falava, sabe qual é a sua diferença para um ministro do STF? Não. Aí teve gente falando, não, porque eles são catedráticos nas áreas deles. Não, sabe qual é? Vocês têm uma similaridade. Todos têm opinião. A única questão que diferencia a gente, desse pessoal, ele falando naquela época, é que eles fundamentam melhor a opinião deles. Todo mundo tem opinião. E o que é um julgamento, o que é um voto? É uma mera opinião bem fundamentada, porque direito tem direito para todos os lados, principalmente dentro do direito de saúde. Quando você fala de saúde, você tem direito tanto para a operadora como para o beneficiário. Cabe ao advogado uma melhor argumentação. E você concorda comigo que aquilo que você tem domínio, você argumenta melhor? Então é melhor você aprender a explicar o que você está defendendo antes de escrever. Porque se você estiver se convencendo do direito fazendo a sua petição vai ter 20 folhas. É igual pedir para um mentiroso tentar explicar algo que ele fez e ele sabe que é mentira. Ele vai ficar se explicando e ele não vai chegar a um fim. Por quê? Porque não adianta, nem ele se convenceu da mentira que ele está contando. Não estou dizendo que você é mentiroso, eu só estou citando que é importante a gente primeiro se convencer antes de escrever do que a gente está defendendo. Dominar aquela tese antes de botar ela no papel. E sempre lembrando, folha em branco para começar uma petição. Vamos lá? Questões processuais feitas, tramitação preferencial, relação jurídica, se tem gratuidade, coloque a gratuidade, explique. Lembrando que você precisa colocar na sua petição, na sua procuração, poderes para requerer gratuidade de justiça, assim como o juízo 100% digital, tá bom? Hoje é um requisito novo que a gente precisa colocar nas nossas procurações para facilitar o requerimento. Desculpa. E dentro do direito, a gente tem o quê? A tese. É o que eu mais gosto. Por quê? Você é advogado de direito de saúde, você tem que ter um banco de teses. Então, eu fiz uma petição linda, eu sou o melhor advogado do mundo, porque essa minha petição todo mundo vai gostar e todo mundo vai entender. Você gostou da sua petição? Você é o melhor advogado ou a melhor advogada do mundo? É isso, é esse sentimento que você tem que ter. Você é o melhor, imbatível. Essa tese dessa petição, você precisa replicar ela em outros processos. Você vai pegar a sua tese, não pega Jus Brasil, não pega modelo, pelo amor de Deus. Aprenda a fazer petição. Chega. Já passou da fase, você já não é mais estudante de direito, que você precisa de uma referência. Não. Começa a fazer o seu trabalho. Mas eu nem sei se eu quero ser advogado. Você começa a decidir agora. Por quê? Porque se você faz uma petição esdrúxula, você deixa na mesa dinheiro e deixa seu cliente totalmente desassistido. Você queria esse serviço que você dá para o seu cliente? Você tem que começar a pensar. Vamos comigo. O seu banco de teses. Natália, eu não sei fazer uma tese. Eu vou explicar daqui a pouco. No seu banco de teses, você vai pegar a tese que vai ser aplicada a essa petição. Natália, aqui eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes é só um trecho. Como a tese está escrita de uma forma genérica, parte autora, parte não sei o quê, ou seja, não varia muito em gênero e nem em número, ou seja, na quantidade de pessoas, aí dá até para você pegar esse recorte dali. Porém, não é melhor a gente dominar? Você vai estar tão focado dentro do direito de saúde que você vai chegar a um ponto que você nem vai precisar mais olhar o seu banco de tese, porque já está tudo aqui, ó. Artigo tal, artigo tal, artigo tal. Mas até lá, você concorda que você tem que ficar escrevendo até você massificar isso dentro de você? Então pega o banco de tese e coloca do lado. E fala, o direito do paciente está assim, 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 olha, você pega o direito. Natália, nunca fiz uma petição, me ensina, pelo amor de Deus, ensina, vamos lá. Primeiro parágrafo do tópico dos direitos, depois das questões processuais, é o quê? Você vai pegar e vai fazer um resumo como se você fosse aquele assessor do juiz. Você está dando de mão beijada. Aqui no escritório, a gente cansa de ver esse trecho específico, esse parágrafo sendo utilizado nas decisões. Sabe por quê? Porque está tão sucinto que a gente quer. Como que você explicaria a sua petição em um parágrafo? É isso. A demanda, porque demanda não é ação, a demanda é o direito que está aplicado dentro daquela ação, tá bom? A demanda cinge-se no direito da autora em ter o contrato mantido
ou ter o contrato restabelecido diante do cancelamento indevido, ou diante do cancelamento que, em que pese esteja devido, esteja correto, não observou sua condição de saúde, que impõe a máxima urgência, estando essa pessoa internada ou não, ou estando essa pessoa em tratamento, sobre o qual, se houver suspensão ou interrupção, pode lhe causar uma causa, pode lhe causar morte ou um dano irreparável. Por essa razão é que se busca, através, a demanda sim, como eu disse, nesse direito que foi violado pelo plano de saúde, motivo pelo qual se busca judicialmente a reparação ou a devolução desse direito, bem como os danos decorrentes. Ponto. Você resumiu um parágrafo que você está querendo. Segundo a lei tal, a gente fala, ou segundo o artigo tal, da lei tal, isso. Eu não gosto de começar assim. Segundo o artigo tal. Eu já falo logo direito. O cancelamento, ele passa a ser indevido, ainda que esteja dentro das condições de cancelamento adequadas, por causa de não observar o que está a condição do seu beneficiário, que é devidamente comprovada com o extrato de utilização desse plano. Põe entre parênteses o artigo tal e a lei tal. Ou seja, eu nem me preocupo em ficar dando referência de lei. Eu vou ficar gastando meu latim escrevendo? Segundo o artigo tal, da lei não sei o que, segundo a Constituição, assim, para, gente. Vai direto no direito. Isso está dentro do banco de teses. O cancelamento é isso. Ele cumpriu os requisitos, isso. Porém, deixou de observar o beneficiário. Se não cumpriu os requisitos, excelência, não cumpriu os requisitos, inclusive o beneficiário está assim. Por isso que a gente está entrando na justiça. Tivemos que fazer isso. Ponto. É simples. E vai direto, já dar um gancho para a urgência. A situação é tão grave, tão alarmante, que se esperar uma decisão ao final do processo, essa decisão corre o risco de ser inócua, ineficaz. E é por isso que a gente pede uma antecipação do nosso pedido. Tutela pedido. Se você chegar, excelência, eu gostaria que fosse apreciado nosso pedido de tutela de urgência, por favor. Tutela é igual pedido. Se você pede tutela, você está redundando, trazendo uma redundância. Não faça isso. Tutela é pedido, então você vai verificar a urgência. Se familiarize, facilita a sua vida. O que é simples, a gente consegue explicar melhor. Então fala o que é simples. Cite o relatório aqui, você não é dono da sua razão, da sua opinião, da opinião que você está trazendo no processo, você está buscando o direito de outra pessoa, então o que você tem que fazer? Pegar quem está referendado para isso. Quem é? O médico. Enalteça o relatório médico em todo momento. O médico quem falou, com CID tal, com data tal, trouxe a emergência, urgência e tudo mais, é o médico. Eles vão tentar flexibilizar o relatório médico? Vão. Qual é o seu trabalho como advogado do paciente? Falar a todo momento que quem é o competente é o médico. Não é ninguém, não. E o médico é que está falando isso. Então é você que tem que chegar e falar. O médico falou isso, segundo o relatório médico, o paciente tem isso, e se não for observado, por mais esforço que tenha o corpo técnico do tribunal, ele pode vir a óbito, sucumbir ao óbito, aí você utiliza a sua argumentação aqui. Tem pontos específicos. Em tópicos como dano moral, coloque as pessoas numa referência. Imagina, você lê um bom romance, você chora com o final muitas vezes, que a maioria é triste. Como que seria? Você não vai mentir, mas você tem que contar a verdade. Uma pessoa se vê desamparada no plano de saúde, num contexto em que ela já está fragilizada, é só você pegar vários votos da ministra Nancy Andrighi e você vai ler, você chora. Porque é a realidade. Eles precisam entender que não é só papel. Mas para dizer isso, você pode fazer isso em um parágrafo. Por favor, não queira colocar um tratado. Por favor. Vamos lá. Passados os pedidos, passada a urgência, vamos aos pedidos. Pedido tem que ser claro. Não se admite mais pedido genérico. Isso aí são as jornadas de direito de saúde. Vocês sabem disso. Não mais a gente pode pedir o tratamento como antigamente. Saudade desse tempo que eu pedi o tratamento e era deferido o tratamento. Hoje não. Tem que ser ou medicamento específico ou o procedimento que foi indicado ou evento em saúde. Tem que ser bem especificado o que você está pedindo. Então lembre-se da ordem que é clara. Se eu quero uma liminar, Natália, eu quero uma liminar. Você já vai começar a aprender com a tia Nath. Liminar
é o mesmo que você falar inaudita altera pars. O que é isso? Eu quero uma decisão antes mesmo que seja ouvida a parte contrária. Isso é o mesmo que chamar de liminar. Por isso, quando você pedir, você sempre vai fazer esse pedido. Excelência, eu quero que seja apreciada a tutela de urgência ou antecipado o meu pedido, inclusive em caráter liminar. Por quê? Uma ação dessa natureza de saúde, ela não é uma ação específica em que tem uma liminar direta. Quer ver processos que tenham? Um mandado de segurança. Se você ler a lei de mandado de segurança, você vai ver que ele tem um artigo que já fala dessa liminar direta. Ele fala que a primeira apreciação do juiz nesses tipos de processo é para verificar o pedido de urgência. Então, ali é uma liminar direta, porque entende-se que, dentro de um mandado de segurança, a prova já é pré-constituída. Outro exemplo são nas ações de natureza possessória. Nesse tipo de ação, por exemplo, na ação da lei de locações também, você tem liminares diretas. Por quê? Porque a prova já está pré-constituída, a notificação foi feita, tudo foi verificado. Aí você consegue a apreciação dessa liminar direta. Essa é uma hipótese de petição que entra pela regra geral, pelo artigo 319. Então, aqui a gente tem dos fatos, de direitos, dos pedidos. Ou seja, é uma estrutura comum, de um processo comum. Então, é por isso que a gente não faz o pedido de liminar. Você nem dá uma liminar. Não. Excelência, dá antecipação de tutela, dá tutela de urgência. Tudo isso está certo. Que essa tutela de urgência seja apreciada em caráter liminar. Ou de inaudita altera pars. Isso você pede. Ela é o primeiro pedido. Por isso que ela vem antes da citação. Por quê? Antes de citar. E esses mandados, quando cumpridos, eles vêm de intimação dessa decisão e citação para o processo. Olha que interessante, a intimação vindo antes da citação, por causa da adoção pelo magistrado da liminar, do caráter liminar daquela medida. Então vem o pedido de urgência antes, depois vem citação, depois confirmação da tutela antecipada, vez deferida. E depois, se for um pedido de danos, se for um pedido de dano material, se for um pedido de dano moral, aí você coloca também o pedido dos ônus sucumbenciais. Natália, entrar no juizado ou na vara comum? No procedimento comum ou no sumaríssimo? No rito, né? Comum ou sumaríssimo? Gente, eu entraria no comum. Eu quero ganhar honorários também sucumbenciais. Ah, mas o risco é muito grande. Depende, porque no juizado especial tem juiz que entende que não cabe o instituto da antecipação de tutela, pela natureza ser mais célere nesse processo. Então você corre o risco de nem ter apreciação da sua tutela de urgência. E na vara comum você tem um ônus, mas você tem um bônus muito significativo. O seu trabalho também está sendo remunerado a pedido do próprio juiz. Então, é bom você pensar nisso. Ah, mas o processo é mais rápido, tudo mais rápido. Assim, não, juizado muitas vezes quer trazer decisões, as piores decisões que eu tive foram dadas em juizado. Eu não gosto de juizado, ainda mais agora, que o STJ já se posicionou quanto aos nossos honorários, que eles vão incluir, abranger tanto a obrigação de fazer como a obrigação de pagar. Ou seja, a obrigação de fazer é todo o tratamento, se for contínuo 12 meses, se não for, o valor integral do tratamento. E a obrigação de pagar, que no caso se restringe também aos danos morais ou materiais. Então veja só a possibilidade de ganho que você tem. Não perca essa chance. Valor da causa. Nunca sei, Natália, esse valor. Você tem que lembrar hoje que o valor da causa não é mais 1.000. É o quê? O valor do tratamento. Se seu tratamento é 800 mil, perfeito, 800 mil. 4 sessões de quimioterapia com a medicação tal, que custa tanto, ele vai utilizar tanto por quilo, precisa de 2 caixas, cada caixa é tanto. Você pega, se precisa 2 caixas, são 4 aplicações ou ciclos, que a gente chama. O que a gente vai fazer são 8 caixas, 8 vezes o valor que a própria Anvisa determina que seja feito, aí você tem o valor da sua causa. Natália, eu tenho um protocolo que é contínuo, a medicação de uso contínuo para um tratamento crônico já. 12 meses dessa medicação. E isso vai ser verificado no valor da sua causa. Natália, eu ganhei, a juíza falou que seriam 12 meses do medicamento, ou seria com base no valor da condenação.
Se não tiver palpável para você, não entre em cumprimento de sentença para não dar excesso de execução. Vá para uma liquidação de sentença, peça para a juiz explicar claramente até onde vai os seus honorários para você focar na tese do próprio STJ quanto à aplicação dos honorários para a obrigação de fazer, a obrigação de pagar, para então você apresentar o cumprimento de sentença, porque senão você vai ter que, o seu cliente acaba tendo que pagar também, não é legal. O Conselho Federal falou que nas ações, nos cumprimentos de sentença que se restringirem a honorários advocatícios, que o advogado não pague mais as custas, mas na prática eu ainda não vi os juízes ainda aplicando isso. Nós aqui no escritório ainda pagamos para esse tipo de procedimento, infelizmente. Então vamos entender então agora a tese. Natália, como é que se faz uma tese, um banco de tese? Eu não sei se você é da época em que você tinha que fazer fichamentos, mas é quase um fichamento também, porque às vezes a sua tese está dentro de um livro, às vezes você vai criar uma tese específica e às vezes você só vai pegar o que já foi estabelecido pelo próprio tribunal. Vamos lá, você vai pegar a relação jurídica para separar a sua tese. Por quê? Tem teses específicas para entidade de autogestão. Eu já falei sobre isso. A gente está assim, questionando a súmula 608. É uma tese. Então, você está ali, é uma tese, né, específica para entidade de autogestão. E tem outras que são específicas para planos privados. Você vai verificar na legislação, vamos pegar o artigo 10 da Lei de Plano de Seguro de Saúde, que traz salvo engano, as exceções, o artigo 12 e as possibilidades. Não, é o inverso. O artigo 12 dessa lei, que vai trazer também, é um artigo importantíssimo. Fale também do artigo 35C dessa própria lei. Fale do artigo 30, do artigo 31, que é dos ex-empregados e ex-demitidos. É uma importante lei. Fale do artigo 35, que fala do Estatuto do Idoso, da aplicação do Estatuto do Idoso, da impossibilidade de reajuste para idosos. Então, assim, pegue a lei, e eu já dei aqui várias teses, olha, pegue do artigo 10, do artigo 1, primeiro, pegue do artigo 10, pegue do artigo 12, pegue do artigo 30 e 31 e pegue do artigo 35. São os principais artigos dessa lei. Faz uma tese sobre ele, você já está saindo ganhando. Ou você vai por tema, cancelamento, reajuste, reembolso, medicamentos, rol da ANS para medicamentos, rol da ANS para cirurgias, as reparadoras, tratamentos de uma forma unificada. Pega por doenças também, pode fazer teses por doenças, que tipo de doenças, faz as teses também por doenças, mas tem seu próprio banco de teses no escritório, porque na hora que você chegou uma demanda de urgência, não dá tempo de você ficar peticionando, você tem que pegar às vezes uma situação de cardiopatia severa, internação que está sendo negada, você tem que fazer imediato aquilo ali. Então é minutos que contam que são valiosos, você deixa pronta essa tese, esse banco de tese, e cria um tópico, faz como um tópico, e deixa o termo das partes em genérico. Parte autora, você está pelo autor, então a maioria é parte autora, parte autora, parte autora. Por quê? Porque se for homem, parte autora já absorve, se for mulher, parte autora absorve. Se for criança, parte autora já está ali, já está toda qualificada, toda organizada, e você não perde tanto tempo tendo que reescrever homem, mulher, se é isso, se é aquilo, se é autor, autora, réu, enfim. Você não perde tempo com nada disso, já deixa tudo pronto. Pegue pelo menos 2 precedentes atualizados sobre aquele tema, para você sempre ter ali de recurso, porque ficar toda hora procurando é uma dor de cabeça. Pegue do ano, pelo menos. E o estudo das doenças, se possível, tem um banco, a gente ainda está formulando o nosso aqui no escritório. Tem um banco de doenças, porque as doenças, os casos se repetem quando são de maior recorrência. Então já pegue um banco, por exemplo, autismo, os métodos Aba Denver, tem um novo agora também que está sendo aplicado. Já pegue, faça o estudo daquele, ou já pegue dos seus casos e já deixa separado. E de forma genérica também, parte autora, porque se você precisar replicar de uma forma rápida, que não dê para você ir peticionando, você já tem algo que já está pré-moldado. E não é a petição, é só aquele tópico que você vai utilizar. E uma coisa que a gente utiliza aqui no escritório, padronize as suas petições. Espaçamento, citação, a regra de tabulação, a fonte, o tamanho. Por quê? Porque as petições elas precisam estar, de fato, idênticas, para você não ter problema de formatação depois. E estrutura genérica, como eu falei, deixe parte autora, especifica bem as partes para facilitar para você.
Bom, parece que acabou a nossa aula. Eu gostaria muito de falar outros pontos, mas isso requer uma atenção maior. Fizemos então a nossa imersão. Eu espero que você tenha realmente gostado. Natália, eu me interesso muito sobre a área, tenho pouca vivência nessa área, já advogo há um tempo, hoje estou começando. Para você que quer aprender mais, quer andar lado a lado com um escritório que já atua há mais de 10 anos nessa área, que conhece os principais julgamentos dessa área, as teses que são aplicadas, eu queria te convidar você, a gente pode fazer uma mentoria juntos, fazer 10 encontros. Se você se interessar, a gente pode conversar. E eu não queria estipular um valor aqui antes mesmo de conversar com você, conversar com a sua realidade e conversar para saber se é mais de um advogado que gostaria dentro do seu escritório de participar ou não. Por isso que é customizada para você e a gente teria um enorme prazer em ajudar. Mas algo já é estabelecido, pelo menos são 10 encontros que a gente vai ter e a gente vai mapear as necessidades do escritório, mapear o que vocês estão precisando para poder auxiliá-los dentro do direito de saúde, principalmente nessas questões mais processuais também. E com isso a gente se despede. Espero que você tenha gostado e aguarde a gente, porque vai vir mais coisa aí, mais coisa boa. Tchau, tchau.